Graça e paz a todos, bom dia. Tem mais um vídeo nesse canal para abençoar a sua vida, mais uma mensagem devocional nesse dia, hoje encontrada no capítulo de número 8, do livro de Romanos, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 5, onde a Bíblia diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Bendito seja Deus. Queridos, nesta manhã eu quero deixar claro, na verdade essa palavra já está de uma forma bem clara, mas eu quero esboçar aqui uma mensagem falando sobre a diferença que há, a grande diferença que há entre aqueles que andam pelo Espírito e aqueles que andam pela carne. Este capítulo de número 8 é um capítulo muito profundo que fala sobre essa diferença daqueles que estão na carne e daqueles que estão no Espírito. E nós temos visto no decorrer do nosso dia, diariamente, você pode perceber essas diferenças baseado aqui, nesta carta do apóstolo São Paulo aqui aos irmãos que estavam em Roma e também aos irmãos espalhados por toda a terra, inclusive para mim e para você, porque a palavra de Deus ela permanece viva e atual. No versículo 5, ele começa dizendo: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. A palavra inclinar-se quer dizer prostrar-se. A palavra inclinar-se quer dizer dobrar-se. Quer dizer empreender pensamento, dedicação àquilo. Uma pessoa guiada, uma pessoa direcionada, inclinada para a carne, automaticamente os seus anseios vão estar relacionados a esta inclinação. Ele vai ter aptidão para aquilo que está relacionado à carne e aos seus prazeres. A carne não deseja orar, então possivelmente alguém que está na carne, ele não vai conseguir ter desejo de orar. E nem tampouco muitas vezes vai conseguir orar, porque orar é algo que agrada a Deus. E a Bíblia diz que os que andam segundo a carne, eles não conseguem agradar a Deus, não podem agradar a Deus. Se você é chamado para qualquer outra coisa que não seja algo espiritual, ele vai conseguir, porque a Bíblia diz que há uma inclinação para isso, ele se dobra para isso, ele tem prazer nas coisas da carne, naquilo que não alimenta o seu espírito. Por exemplo, talvez você, quando antes de entregar sua vida a Cristo, algumas vezes foi convidado para ir para um culto, e você logo disse: não, hoje não, talvez depois, hoje não dá, quando eu tiver tempo. E alguém te convidou para uma festa, te convidou para um entretenimento, você não pensou duas vezes, você foi. Porque a sua inclinação ainda é da carne. Então aquilo que dá prazer ao espírito não te dá prazer quando você está andando segundo a carne. Não vai haver um desejo de santidade, não vai haver desejo de crescer com relação às coisas de Deus. Agora, a Bíblia diz que aqueles que andam segundo o Espírito, já está o oposto disso, a diferença. Quando alguém sabe que tem um culto, a Bíblia diz, o salmista falando: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja que só ele ouvir que haveria uma reunião, que haveria um culto, que haveria algo que proporcionasse adoração a Deus e crescimento espiritual, ele já se alegrava, ou seja, havia uma inclinação para as coisas do Espírito. Quando nós estamos andando pelo Espírito, a oração ela vai começar a se tornar um prazer, porque há uma inclinação para isso. Quando você está com muita dificuldade de orar, um peso, a sua mente é bombardeada, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro discernir que, meu Deus, realmente, se está uma luta tão tremenda para eu não orar, é porque a carne está começando a ganhar força. Então o que você tem que fazer? Você tem que continuar, você tem que permanecer até prevalecer contra a carne. Porque se você andar guiado pelo Espírito, você vai entrar na direção de Deus para a sua vida. Haverá um crescimento gradativamente, um crescimento profundo, vindo da parte de Deus.
Quando a gente está andando pelo Espírito, a gente tem maior discernimento das coisas de Deus. A gente tem maior prazer nas coisas de Deus. Existem muitos que estão ainda na igreja, mas ainda não entraram na dimensão do Espírito. Eles não gostam, né? Alguns até, as crianças espirituais, quando sabem, olha, hoje é reunião de oração na igreja. Eles dizem, hoje é só oração, então eu não irei. Então você percebe que eles ainda são crentes carnais, como disse o apóstolo Paulo, meninos na fé, pessoas que não têm discernimento da importância do que é a oração. Então, existe uma diferença grande. Uma pessoa da carne vai se inclinar para o pecado, isso para ele vai ser normal. É normal pecar, não tem nada, não tem problema. Mas quando você está pelo Espírito, ainda que você erre, haverá um incômodo dentro de você por causa do Espírito Santo. Essa inclinação vai lhe ensinar como andar com Deus. Então você, certamente, andando pelo Espírito, terá condição de ser bênção na vida de outras pessoas, terá condição de levar outras pessoas a andarem no Espírito, porque você só leva as pessoas até onde você foi. Você só leva elas até onde você foi. Você leva as pessoas a experimentar em Deus aquilo que você experimentou nele. E andando pelo Espírito, guiado pelo Espírito, além de não quebrar a cara, porque quando você anda pela carne, meu amigo, aí você vai ter problema. Porque a Bíblia diz que a inclinação da carne, ela leva à morte. Morte espiritual, morte da paz, morte de tudo aquilo que é moral, morte de tudo aquilo que realmente é proveitoso. Mas a Bíblia diz que quando você anda pelo Espírito, você tem paz. Para finalizar, uma indicativa de você estar na carne e no Espírito, a paz. Quando você está na carne, você tem uma turbulência interior. Mesmo parece que tudo está bem, mas há uma turbulência constante, ela não cessa. Mas quando você está pelo Espírito, ainda que às vezes Deus gere um sentimento de inconformismo, uma turbulência dentro de você, mas depois ela será acompanhada de paz. Haverá paz depois que você se entregar a Deus. Quando você vai fazer algo, veja se há paz em você, porque o Espírito te leva a ter paz. Então quem anda na carne vai ter perturbação, vai ter guerra, conflitos constantes. Mas aquele que anda pelo Espírito, o barco pode estar sendo açoitado pelo vento, açoitado pelas correntezas, mas ele consegue dormir tranquilo, porque ele está pelo Espírito. Quantos conflitos não tiram a sua paz quando você está andando pelo Espírito? Ande pelo Espírito e satisfaça ao Senhor constantemente. Que Deus abençoe a todos. Deixe lá o seu like, abençoe, a nossa vida e nos permita alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.